Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus queridos familiares, amigos, pessoas que estão acompanhando aí? Antes de mais nada, assim, para os novos que estão chegando, meu nome é Vânia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos e quem já está há um tempinho, seja bem-vindo de novo, que Deus abençoe cada um de vocês, quero desde já dar o meu agradecimento sincero aqui. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, não se esqueça, que é muito importante. Bom, eu não poderia deixar de fazer um esforcinho aqui para terminar o assunto do outro vídeo, né? Que na verdade, como não tinha espaço, não consegui finalizar, né? Ficou até cortado, porque eu não tive tempo de editar. Mas enfim, o que importa é que eu vou finalizar aqui, tá bom? Então eu tinha parado assim, acredito que naquela parte da explicação do sonho, né? Explicando. Eu sei que é meio confuso e complexo, gente. Eu vou explicar algumas coisas aqui necessárias de explicação. Alguns já sabem, já entendem, mas alguns ainda não sabem. Um dia também eu não entendi essa comparação da analogia da noiva com os cristãos fiéis, né? Os filhos de Deus que praticam o que Deus ensina. Então, voltando lá, eu tinha parado assim, na reflexão que é muito triste que nós ouvimos, infelizmente, falsas profecias dentro de um engano, né? Apavorando pessoas. E é muito triste porque tem pessoas que sofrem de depressão, né? Tem pessoas que têm o coração delicado justamente porque sofrem depressão profunda ou outros tipos de problemas ligados à emoção. Então é muito delicado. Particularmente eu, Vânia, eu acredito em sim que existam profecias, existe sim interpretações, mas é necessário discernir se vem de Deus ou não. Às vezes vem do subconsciente da pessoa, às vezes vem simplesmente do engano do inimigo para justamente causar aquela confusão, aquela perturbação e tal. Então é preciso buscar a Deus o discernimento. Deus nos manda exortar, né? Tem o velho ditado também tem a palavra que não julgues para não ser julgado, né? Tem também na palavra de Deus. Mas tem também a questão da exortação, para exortar, julgar assim no sentido de exortar, né? Para o bem. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos corrige. Deus, nosso Pai, não vai sempre dizer assim, não vai ser sempre dito, Jesus te ama, ponto final. Não, porque nós somos filhos, nós precisamos de repreensão. Por isso que às vezes precisamos de uma reflexão mais dura mesmo, porque precisamos ver as nossas vestes como estão. Agora a gente fica aí se deparando com tanta coisa confusa, complicada, como essas várias profecias que têm surgido aí, muito triste, alarmando muita gente. Isso é triste, gente, muito triste. Eu, sinceramente, espero que essas pessoas se arrependam, porque ainda dá tempo de se arrepender. Agora, voltando lá para o sonho, vou tentar explicar, finalizar o que tem a ver, né, com a limpar as vestes espirituais, ou seja, limpar a nossa vida com Deus, sermos cristãos verdadeiros, né, e não se enganando, né, ou até mesmo em alguns casos fingindo e em alguns casos se enganando. E às vezes a pessoa finge sem perceber que está fingindo por conta dos enganos espirituais colocados pelo inimigo, né? Como naquela cena que eu não entendi direito, a música hipnotizava, no sentido, eu entendi assim que o inimigo, ele usa do ponto fraco das pessoas, às vezes do ser humano, às vezes assim,
de fascinação pela fama, pelo dinheiro, por tantas coisas, e isso vai cegando o entendimento espiritual e vai tirando aquela essência de cristão verdadeiro e vai acabando que a pessoa deixando, né, de ser a noiva adornada, pronta, preparada, limpa, tendo uma vida revestida em Jesus Cristo, né? Então, naquela cena lá, o teatro, eu sei que foi difícil entender a comparação do teatro, porque o teatro, assim, vários significados pode ter o teatro, como, por exemplo, como eu falei, às vezes a pessoa é hipnotizada por algo que eu acredito que seja do ponto espiritual, do inimigo ou do diabo ou da pessoa mesmo, né? Aquela fascinação por coisas que não é provinda de Deus, aí a pessoa vai num laço espiritual, né? Aí tá fingindo que tá vivendo uma vida cristã, por debaixo do, como diz, por trás dos bastidores, na realidade é outra, não é aquilo mesmo, a pessoa não é cristã como deveria ser. Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Todos nós cristãos não somos perfeitos, todos os seres humanos. O que é necessário é a gente se preocupar em limpar as nossas vestes espirituais. Todos nós, todos, eu digo no geral, não só nesses que estão sendo destacados aí com as notícias, assim, com as informações de falsas profecias, o que é muito triste, né? Aí, voltando no sonho, eu fiquei pensando assim, aquela parte final que entra na piscina e torna um rio sujo, muito sujo, é vida espiritual mesmo conturbada, né? Não tendo postura de cristão, tendo aquela vida toda confusa, turva, perturbada, como um rio sujo, né? E quando chega lá no final, aparece os soldados, né? Enfim, aquilo eu demorei para entender, mas eu fiquei pensando assim, depois refleti, fiquei pensando, eu acredito que pode ser também a pessoa quando ela mergulha no mal, e às vezes mergulha sem perceber, mergulha na mentira, no engano, distorcendo o que Deus mandou, o que Deus falou na palavra. E aí a pessoa depois vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Primeiro, vai perder a salvação se não se arrepender, porque existe ainda a misericórdia, o tempo da graça, que é agora, que é cada dia que vem, é uma oportunidade que Deus dá para cada um de nós nos arrependermos de verdade e viver uma nova vida, uma vereda, um caminho em Deus, se limpando em Deus. Se a pessoa fazer isso, qualquer um de nós, recupera a salvação, é salvo. A nova de Jerusalém nos espera, cada um de nós que faz isso. Mas se a pessoa persiste dentro do mesmo erro, dentro da mesma falha, não admite que falhou, aí bate na tecla na mesma falha e persiste, aí é complicado. Nós sabemos que Deus é justo, cada um vai colher aquilo que faz, né? Eu, você, cada uma das pessoas, cada um dos seres humanos vai colher aquilo que plantou naquele grande dia que vai ser a vinda do Senhor, que ser também, vai haver o julgamento. Então Deus, ele vai julgar, né, todos nós. Está nas mãos de Deus, ele é o juiz. Nós estamos aqui para aprender, para analisar a palavra, e quando Deus tocar no coração, refletir, exortar nos assuntos pertinentes para a gente, né, que somos interessados na salvação, que somos filhos de Deus. Precisamos dar valor a esses temas. Tem pessoas que não gostam do tema vestes espirituais limpas, arrependimento, santificação. Tem pessoas que não gostam, gente. Vamos falar a verdade, tem pessoas que não gostam. E é urgente. Urgente. Porque está havendo uma confusão aí. Está havendo uma confusão.
Ir buscar a Deus, ir à igreja, é uma das coisas principais, é conhecer mais a Deus. É aprender a mais sobre o arrependimento, sobre a santificação, sobre a verdadeira adoração a Deus. Não é só buscar ser alguém, um bem material, buscar, nossa, quero ter um super emprego, quero ter um super salário. Lógico que é bom, é muito bom, mas a gente não pode prender o coração nisso. Não é verdade? Então, aqueles soldados lá, eu acredito que pode significar sofrimento, né, de espírito, porque a pessoa, quando ela não está fazendo aquilo que agrada a Deus, não tem paz espiritual, sofre. Pior ainda, se não se arrepender enquanto tem tempo de se arrepender, é a perca da salvação. É não Jerusalém, a nova Jerusalém que Deus prepara, né, para nós. Acredito que já está tudo preparado, né? Na Bíblia a gente vê aqui relato maravilhoso da nova Jerusalém, que é algo espetacular, é algo que a gente não pode nem imaginar de tão lindo que é. Aqui na capa eu pus uma foto, né, simbólica, mas é muito mais além, muito mais lindo do que isso, gente, que, nossa, é inimaginável, maravilhoso demais. Para mim, para você que está se dedicando e ter uma vida cristã realmente. Então é isso, gente, é isso. Eu achei bem interessante os comentários. Muito bem, parabéns aí pelos comentários, obrigada. Obrigada por todos os comentários, muito sábios. E eu só quero finalizar assim com uma coisa, com a capa talvez seja meio assustadora para algumas pessoas, né? Porque olhando assim a capa, fica assim, e o tema fica meio assim, né? Pode ser que meio confuso, meio complexo, mas não é, porque é num ponto de vista bem espiritual mesmo, profundo do assunto. E então, a questão da noiva, eu tenho que explicar, né? Porque no começo, no início da vida cristã, eu não entendia essa comparação da noiva. Eu lembro que uma vez na igreja estava tendo um louvor, uma apresentação, achei muito lindo, e dentro desse louvor, é muito lindo esse louvor, maravilhoso. Eu fiquei assim, nossa, não consigo explicar o tanto que eu amei esse louvor, senti a presença de Deus assim nesse louvor do amor, da misericórdia de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, é aquele assim, vem minha noiva, vem minha noiva. Mas eu não posso cantar todo, e eu nem sei todo, gente, mas me tocou profundamente, porque na letra dessa música diz, vem minha noiva, quero te tocar, quero te abraçar, vem minha noiva. Aí começa a chamar os pecadores para o arrependimento, para Deus, para a santificação. Esse louvor é antigo, ele é muito lindo. E eu pensei, nossa, mas o que é a noiva? Como eu estava iniciante para conhecer a palavra de Deus, fiquei perdida, não entendi. Fiquei pensando, nossa, quero entender o que é isso, minha noiva, porque eu não entendi, porque até então eu pensava que noiva era noiva, só noiva, né? Que a gente conhece aqui no campo normal, material, assim, desse mundo. Depois eu fui descobrir, porque, graças a Deus, a pessoa que estava louvando explicou, né? Explicou espiritualmente o significado da comparação da noiva. Por que Deus considera o cristão verdadeiro, aquele cristão que ama a Deus, ama Jesus, ama a sua vinda, ama viver os mandamentos de Deus? Porque Deus faz essa comparação linda de noiva, né? E Jesus Cristo noivo. É completamente fora do sentido normal que conhecemos. É no sentido de Deus simplesmente tirar a gente desse mundo. Viver com ele será um casamento para todo sempre. Um casamento espiritual, né? Espiritual, é tudo profundamente no espiritual. Então, por isso que Deus chama a igreja que é eu, você, cada uma das pessoas interessadas
em ser salvos, cada uma das pessoas que amam a Deus, aceitaram Jesus. Somos a noiva de Cristo. E como está na capa? É apenas uma ideia, a noiva linda, adornada, preparada para receber o seu noivo, que no nosso caso somos nós que estamos esperando. E para isso é necessário que o vestido esteja bonito, limpo, e essa comparação é a nossa vida espiritual com Cristo, com Deus, se está manchado ou não. Porque se estiver alguma mancha, não vai ser possível ser resgatado no arrebatamento, quando Jesus vier. Para a salvação, para desfrutar da nova Jerusalém. Então é isso, somos a noiva de Cristo. E se a noiva estiver com vestido espiritual sujo, que simboliza a nossa vida com Deus, infelizmente não está pronta para ir para a salvação, para desfrutar da nova Jerusalém. Triste. Mas todos que aceitam Jesus se arrependem dos seus erros verdadeiramente. Eles estão prontos para desfrutar, mas aqueles que ao contrário não. Infelizmente, né? Então, o que vemos aqui, que a Bíblia fala dessa comparação da noiva, aqui, tem em várias partes, né? Eu achei esse daqui, do Apocalipse, capítulo 21. Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Glórias a Deus. Que coisa linda, maravilhosa de se imaginar. Existem aí desenhos, né? Tentando descrever. Ninguém vai conseguir desenhar 100%, desenhar, imaginar essa maravilhosa Nova Jerusalém. Então não vai entrar pecado, não vai entrar noiva com vestido sujo, não vai. Então é por isso que a gente tem que todo dia nos analisar, perguntar para nós mesmos. O Evangelho é analisar para a gente. E quando a gente puder, Deus, o Espírito Santo de Deus tocar, de compartilhar, de exortar alguém com a palavra, que é Deus que vai exortar, né? Na palavra é Deus que exorta. Para levar, puxar a pessoa para o caminho de Deus. Quando a gente vê uma pessoa caminhando, a gente está vendo que vai cair, vai lá para o calabouço e vai tropeçar lá no calabouço. Quando a gente tem a oportunidade de alguma forma ajudar, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e dar uma palavra, nem que seja dura, de repreensão, a gente tem que dar. E até para nós mesmos, né? A gente tem que analisar a questão da repreensão. Porque as vestes sujas são várias coisas, gente. Não é só mentir, não é só inventar coisas. Não é só isso, não. São vários, né? Sabemos bem, né? Dos capitais sabemos bem. É dificuldade de liberar um perdão. Guardar mágoa, guardar ódio. E às vezes a pessoa, e às vezes tem manchinhas espirituais, que vamos dizer assim, que é simbolizado o pecado, que às vezes não se percebe, se estiver muito distraído na vida espiritual, na busca, na comunhão com Deus, no jejum, oração, exame da palavra sagrada, às vezes a pessoa passa despercebido e não consegue perceber. E também tem a questão da cegueira espiritual, da questão também do capitalismo, a pessoa fica muito envolvida com a questão do capital, do dinheiro, né?
necessitamos, mas não podemos, temos que vigiar para não pôr o coração nisso. Então, gente, finalizando, eu quero de novo mostrar aquela capa. Olha para aquela capa, gente. É lógico que a parte que tem da noiva despreparada, manchada, é horrível. É muito feia. É muito triste, né? É a noiva que ela pensa que está preparada e não está, tem manchas espirituais. Algumas talvez tiveram com as vestes limpas e depois sujou pela hipnotização do inimigo, pela hipnotização espiritual de coisas não provindas de Deus, pelo engano. Pelo engano. E do outro lado, a noiva feliz, bonita, bem adornada, que representa os cristãos preparados, né? Lembrando que é o amor